Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Vou começar aí o videozinho de exercícios, tá certo? Vou estar fazendo aí uns exercícios de expressões algébricas com vocês e do meio para o final a gente vai estar aí corrigindo uns exercícios mais especificamente aí do começo do livro, né? As nossas primeiras unidades. Foi o teste que eu passei para vocês ainda agora, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar aí com os exercíciozinhos de expressões algébricas, que eu sei que essa matéria aí ela é muito importante e alguns alunos me procuraram dizendo que não tem tanta confiança assim para dar seguimento, né? Então vamos pegar aí para fazer uns exercícios e vocês vão ver que é bem tranquilo. Olha lá, determine o valor da expressão algébrica com x igual a 3. Ele sempre vai te dar um valor para você substituir. Isso daqui era muito comum lá no quinto, sexto ano, quando você trabalhava a expressão, não tinha esse nome, você tinha que resolver umas equações com um quadradinho. Ele colocava lá o quadradinho para você pegar e substituir algum número. Só que agora não é mais quadradinho, a gente tem algumas letras. Você vai pegar o valor da letra e vai substituir dentro da equação, que ele vai te dar a equação. Você não tem que decorar nada. O lado bom disso daqui é isso. Você tem lá 2 x à quarta mais 4x menos 5. O x não é igual a 3? Então, aonde eu tenho x, eu vou colocar o 3. Procura estar sempre substituindo, colocando entre parênteses. Por quê? Vai te evitar errar, tá certo? Entendi nada, professor, explica melhor isso aí. Que é o seguinte, tem gente que pega na pressa e resolve isso daqui sem substituir, sem colocar o parênteses. Isso daí pode causar alguns erros. O primeiro a gente tem aqui, que é bastante comum a gente ver esse tipo de erro. Muito comum. Seguinte, a pessoa chega e faz isso daqui, ó. 2, 3 à quarta. Tá certo? Não coloquei o parênteses. Isso daqui, uma pessoa mais distraída, na pressa, para estar resolvendo o exercício, pode ser que ela faça aqui o 2 vezes 3 primeiro. Então ela pode fazer isso daqui, ó, na pressa. E a gente sabe que isso aqui tá errado, não pode, né? Eu não posso multiplicar sem resolver a potência antes. Tá certo? E o parênteses ele serve para isso. Então vamos por partes. Beleza? A maioria dos erros na matemática é o que a galera costuma pegar e fazer tudo na pressa, tudo na correria, né? Não é assim. Vamos resolver primeiro quanto é que é a potência. Tá certo? Quanto que é 3 à quarta? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então a gente tem aqui, ó, 2 vezes 81. Não preciso do parênteses, mas se quiser pode colocar. Parênteses é de graça, não custa nada. 4 vezes 3, 12 menos 5. Tá certo? Então aqui é questão de prioridade, né? Vamos devagar, vamos obedecer aqui as ordens corretas. 3 à quarta, 81. Agora a gente faz o que, ó? Multiplicação, né? 2 vezes 81. Quanto que é 2 vezes 81? 162 mais 12 menos 5. Então a gente tem aqui duas operações, ó, soma e subtração. A prioridade é de quem vem primeiro, mas a gente sabe que a gente pode resolver isso aqui também, tá? Antes de resolver a soma. Questão de gosto, tá? Tanto faz. 162 mais 12, 1, 7, 4, menos 5, 1, 6, 9. Tá certo, pessoal? Então é só pegar e substituir, atentando para as mesmas regrinhas que a gente está aí já careca de saber, né? A gente tem aqui, isso daqui pode ser novidade para muita gente, né?
eu tenho uma fração no expoente da letra. O que é isso aqui? Eu tenho um expoente negativo. O que é isso aqui? Povão, propriedades da potência, tá certo? Eu sei que a galera do 7º ano não se aprofundou tanto, mas isso daqui é só uma regrinha a mais. Normalmente isso daí é mais aprofundado lá pro 9º ano. Quando a gente tem o sinal de negativo no expoente, significa dizer que a gente tem que inverter aquele número. Lembrando que todo número ele está sempre sobre 1, só que a gente não escreve, né? Então qual é o inverso de x? 1 sobre x. Beleza? O expoente aqui não é menos 1? Aqui vai continuar sendo 1. Só que a gente inverteu, eu não preciso mais indicar com o sinal de negativo na potência. Eu já tirei aquele sinal de menos, tá certo? Então esse sinal de menos aqui no expoente é para você inverter. Ele está falando para você, inverte isso daqui. Beleza? Então tá aqui, tá certo? Menos x elevado a 1 meio. O que é esse 1 meio aqui? Existe uma propriedade da potência que ela te diz que toda raiz quadrada ela pode ser transformada num expoente fracionário. Então a nossa base aqui quem é? A. A base é a mesma, continua sendo A. O nosso radicando é o n. Ele passa a ser o numerador da minha fração. Ele vem para cima. Ó. Beleza? E o nosso expoente da base ele passa a ser o nosso denominador. Tá certo? E esse caminho é que ele vai e ele pode voltar, né? Então, todo mundo que você vê, né, uma fração como expoente, não estranha não, tá? É uma maneira diferente de você escrever uma raiz. Quadrada, cúbica, depende. Nesse caso aqui eu sei que ela é quadrada. Tá certo? Por que ela é quadrada? Perdão, pessoal, eu troquei aqui, foi mal. Mouse. Esse cara aqui é o numerador. Esse cara aqui é o denominador. Então deixa eu corrigir aqui, ó. Numerador. Ai. Apaga. Vamos lá. Agora sim. Numerador, que é a bolinha ali que eu fiz, e o denominador. Corrigir. Beleza? Senão não ia fazer sentido isso daqui que eu tô falando. Então, eu sei que isso daqui é uma raiz quadrada. Por quê? Olha o radicando aqui. Olha a potência da base. Tá certo? Para fazer mais sentido isso daqui que a gente acabou de escrever. Então a gente tem aqui, ó, voltando, ó, 1 sobre x, porque a gente inverteu o número. Beleza? Menos, por causa desse sinal de menos aqui. Aí agora a gente vem para esse carinha aqui, ó. Tá certo? Vai ficar raiz quadrada de x. Uma raiz quadrada de x. Ó o 2 lá e o 1k. Tá? 1 e o 2. Beleza? Vem da fração. Tá? Então, esse cara aqui é o numerador, esse cara aqui é o denominador. Falei errado aqui no começo, foi mal. Aí ele fala para você, ó, quando x é menos 4. Então é só você pegar e substituir a partir de agora. Tá? Então a novidade aqui para vocês estavam estranhando, de repente, é isso daqui. Tá certo? Agora não tem mais essa estranheza, né? Então tem 1 sobre x é 4 menos a raiz quadrada de 4. Não preciso mais escrever esse 2 aqui. Tá? Qual é a raiz quadrada de 4? Certo? Então eu tenho aqui, ó, 1/4 menos 2. Como que é feito isso daqui? O que eu posso fazer para poder subtrair ou somar uma fração com um número natural? É feita da mesma maneira que uma fração com outra fração. Você coloca um umzinho aqui embaixo e você vai fazer o MMC. O MMC entre 4 e 1, lembrando que o MMC a gente faz sempre do denominador, dos denominadores, é 4, obviamente. Tá?
Um dia eu consigo escrever certo com isso daqui, relaxa. O 4 dividido por 4, que é o MMC, dá 1. O 4 dividido por 1 dá quanto? 4. Lembrando que a gente pega o MMC e divide pelo denominador. O MMC divide pelo denominador. Esse número aqui embaixo multiplica lá em cima. Esse número aqui embaixo multiplica lá em cima. Tá certo? Então, 1 vezes 1, 4 vezes 2, tá certo? E 1 menos 8 menos 7 sobre 4. Belezinha? Vê aí que não tem mistério, né? Só você pegar e substituir. Aqui eu queria fazer isso aqui também. Eu queria trocar um pouquinho essa cor vermelha. Vamos lá. Sabendo que os valores de x, y e z determinam o valor numérico da expressão algébrica. Repara, ele sempre vai fazer isso contigo, né? Ele vai colocar ali as letras e depois vai te dar aqui para você substituir. Então, não tem mistério. A dica que eu te dou aqui é para você fazer com calma. Já te explico por quê. Vamos primeiro substituir. 20, abre parênteses, 3 ao cubo, vezes 4, vezes 5 ao quadrado. Lembrando, pessoal, que quando eu tenho aqui, eu não tenho nada nesse intervalo de letras e números, a gente sempre considera como se ele estivesse multiplicando. Tá certo? Tudo isso sendo dividido por 35 vezes 3 vezes 4 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Beleza? Cara, eu não consigo escrever reto aqui, porque a minha mesa ela é muito pequena, eu não tenho apoio para colocar aqui a minha mesa digitalizadora, né? Que é onde eu escrevo. E ela é muito pequenininha também, porque eu tive que comprar mais barata, né? Porque, né? Então, complica muito, eu sou muito bruto, minha mão é muito grande para poder escrever. Enfim, vamos lá. A partir daqui, pessoal, qual seria o nosso processo comum, né? Seria você pegar e multiplicar isso tudo aqui, dividir em cima e embaixo. Só que, cara, isso aqui vai te dar um trabalho muito grande. A gente pode usar de alguns benefícios da matemática aqui, tá? O que eu te aconselho a fazer? Seguinte, o que o 3 ao cubo ele fala para você? O que esse expoente aqui ele mostra para você? Esse expoente ele te diz assim, ó, aquele carinha ali ele está se repetindo. Quantas vezes? 3 vezes. Nesse caso, 2, 2 e 2. Tá certo? Esse passo que eu vou fazer aqui, você não precisa escrever desse jeito. Eu só quero que você entenda o que está acontecendo ali. Se eu for escrever isso daqui sem multiplicar os números, vai ficar assim, ó, 20 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Correto? Vezes 4 vezes 5 vezes 5. Beleza? E embaixo, parece que eu tô com Parkinson. 35 vezes 3, ó, o 3 só aparece uma vez, né? Aqui, 4 aparece 2 vezes, ó. 4 vezes 4, 5 vezes 5. Por que eu digo para você que você não precisa escrever desse jeito? Que você pode ter uma percepção, né, de contar e subtrair. Por exemplo, aqui eu tenho 3 vezes o 3 aparecendo, aqui eu tenho uma só. Qual o processo? Eu vou pegar esse 3 aqui e vou cancelar com esse. Por quê? Se eu fosse multiplicar isso tudo, no final eu ia ter que simplificar. Então, é muito mais fácil simplificar antes desse jeito que está aqui do que eu pegar e multiplicar isso tudo para depois simplificar, né? Eu vou ter um trabalho burro, vamos dizer assim. Eu vou fazer um negócio totalmente desnecessário. Então não precisa disso, tá certo? Ó, você identifica quem você tem em cima e embaixo, já para você cancelar.
Então olha como é que a conta vai ficar muito mais simples a partir de agora. Isso daqui vai virar como? Eu vou escrever um negócio aqui. Vai ficar que nem um arco-íris, todo colorido. E dá pra fazer mais coisas, hein? É que eu não quero pegar e fazer tudo de uma vez ali pra não confundir muito vocês. Ó, 20 sobre 35 vezes. O que sobrou ali? Em cima, ó. O 3, outro 3 e um 4 aqui embaixo, ó. 3 vezes 3 embaixo. O 4. Você pode colocar isso tudo aqui numa barra só. Você pode separar. Tá certo? Então olha como é que era antes e olha como é que ficou agora. Ficou muito mais simples, né? Por que eu costumo ficar cheio de dedo, né? Pra explicar isso daqui pra vocês quando eu chego nessa parte. Porque, cara, eu pego muito aluno nessa fase que tem muito medo de simplificar. Sempre evita simplificar. Pô, e o cara tem um trabalhão danado. E à toa, né? A gente sabe que é à toa. Que mais que eu posso simplificar aqui, ó? O 20 e o 35. O 20 terminou em 0. 35 terminou em 5. A gente sabe que números terminados em 0 ou 5 são divisíveis por 5. Então a gente pode simplificar aqui ainda, ó, por 5, em cima e embaixo. Quanto que é? 20 dividido por 5. 4. Olha o 4 aí de novo. Quanto que é 35 dividido por 5? 7. O 7 é primo, já não dá para simplificar mais. Barrinha, vezes 3, vezes 3. Repara que eu não multipliquei ainda. Ó, olha o 4 de novo aqui, cara. Corta, corta. Lembrando que você cortar isso que eu estou fazendo aqui, o nome disso daqui é o processo do cancelamento. Cancelar é você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Quando a gente corta isso daqui, o número não some. Eu estou dividindo o 4 pelo 4 em cima e embaixo. Então o correto seria eu escrever o quê? O 1 no lugar dele. Só que o 1 na multiplicação ele é o elemento neutro. Ele não faz diferença, né? 3 vezes 1 continua sendo 3. Então é por isso que é muito comum, muito mais comum até, você ver as pessoas simplesmente não escrevendo 1. Porque a ideia de você simplificar é justamente você diminuir o teu trabalho. Mas o correto seria eu colocar o 1 ali, tá? E às vezes essa ausência desse 1, ele pode causar ele leva, né, a alguns erros de alguns alunos, porque tem gente que simplesmente esquece que tem um 1 ali e acaba não colocando nada no lugar dele, quando necessário. Aqui não é um caso desse, porque aqui no numerador 3 vezes 3 é 9, tá? Acabou aqui, 9. 7 vezes 1, 7. Finalmente a gente acabou esse exercício. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Dessa vez até com letra, ó, para tu se ligar. A embaixo. A vezes B. Tá bom? Lembrando que o A e o B representam números. Se eu pego e simplifico esse A com esse A, tá errado? Não, tá certo. Só que qual é o resultado disso daqui? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar nesse resultado aqui. Fechou? Isso daqui é 1 sobre B. Lembra que eu falei para você que quando a gente cancela, a gente está dividindo e o resultado da divisão de um número por ele mesmo é sempre igual a 1. Então lembra que eu falei, quando a gente não coloca esse 1, pode causar algum tipo de confusão para algumas pessoas. Um exemplo tá aqui. Por quê? Eu já peguei muita prova que eu botei uma questãozinha bem simples dessa daqui e o aluno chegou lá e me respondeu isso daqui, ó. Cortou em cima e embaixo, tá certo? Só que respondeu isso. Simplesmente esqueceu que em cima tem um 1. O numerador tem que estar ali. Ele não some. Tá certo? Então isso daqui, ó, não existe nesse caso. Belezinha?
Olha lá, na expressão algébrica a seguir, considere os seguintes valores. Mesmíssima coisa. Você vai copiar a sua expressão, substituindo, lembrando de colocar os parênteses. Tá certo? Não custa nada. 2 vezes menos 2 vezes 4 mais 4 ao quadrado. Boto parênteses. Tudo isso dividido por menos 2 ao quadrado mais menos 2. Lembrando, ó, o sinal de mais aqui, ó, esse sinal de menos, por acaso se eu não colocasse o parênteses, já ia ter gente se confundindo aqui, né? Então, coloca o parênteses, cara, é de graça. Menos 3 vezes menos 2 menos 3 vezes 4. Nossa senhora. Meu Deus. Tô com medo até de não dar espaço. Vamos lá. Primeiro, resolva as potências. A gente tem aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Lembrando que menos 2 ao quadrado, não é 2 ao quadrado. Esse sinal aqui está junto. O parênteses serve para abraçar a operação. O parênteses está falando para você, meu irmão, isso tudo aqui está junto, é uma coisa só. Tá? Então a gente tem lá menos 2 vezes menos 2. Menos com menos. 4 mais 4. Tá certo? Próximo aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? A gente tem aqui um produto de 3 fatores. No meio deles a gente tem um sinal negativo. Então se liga, ó. Mais com menos com mais. No final isso daqui vai me dar o quê? Menos. Tá certo? Por quê? Mais com menos, menos. E menos com mais, menos. Sinais diferentes, negativo. Agora você pode multiplicar os 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Belezinha? Eu vou fazer cada operação dessa daqui, cada termo desse daqui eu vou fazer de uma cor diferente. Vai ficar um negócio bem bonitinho. 4 ao quadrado, 16. Mais 16. Ó, a gente já tá vendo aqui que esses dois carinhas aqui, eles vão se anular. Beleza? Isso aqui vai estar sendo dividido por... Mesma coisa, né? Ó, mais 4, por causa do sinal negativo, está ao quadrado, né? Esse produto aqui, vamos se ligar aqui no sinal, sinais diferentes, negativo, então isso daqui vai dar menos, com mais, menos de novo, 2 vezes 4, 8, então a gente tem aqui menos 8, esse camaradinho aqui, ó, nós vamos resolvendo aqui termo a termo, ó. Tô fazendo aqui com você bem devagar, que é para você se ligar e prestar atenção em todos os processos. Menos com menos, mais 3 vezes 2, mais 6. Beleza? Faltando mais um ali. Deixa eu ver qual a cor que eu vou pegar. Vou pegar esse cara aqui, ó. Nossa, ficou igual. Enfim. Menos com mais, menos 3 vezes 4, menos 12. Com azul só um pouquinho mais escuro. Mas enfim. Agora a gente pode vir resolvendo isso tudo, né? Acho que esse azul escuro não ficou legal. Me dá um verde. Vamos lá. Então a gente vai cancelar, né? Porque são números opostos. A soma de dois opostos é 0. Então em cima a gente tem quanto? 4. Positivo. Não precisa nem colocar o sinal, né? Porque é positivo. Vamos lá. Como você vai resolver isso daqui, a ordem que você vai resolver isso daqui é contigo, tá? Tem gente que pega e soma os positivos, soma os negativos, se junta, né, os valores do negativo, depois faz a diferença entre eles. Tem gente que faz na ordem mesmo, que vai aparecendo. Tem gente que faz uma associação, tá?
de acordo com os valores, que facilita você fazer de cabeça, né? Um exemplo disso ali é o 4 com 6. Eu sei que a soma disso daqui dá 10. E trabalhar com número redondo é a melhor coisa que tem, né? Aliás, eu vou até fazer isso daí. 4 mais 6 dá mais 10. Tá certo? Agora eu vou juntar os negativos, ó. 8 com 12 dá 20. Menos 20. E a gente tem aqui, ó, mais 10 com menos 20. Você faz a diferença e pega o sinal do maior. Então embaixo vai ficar menos 10, em cima vai ficar 4. E a gente sabe que é mais 4, né? Menos com mais dá menos 4 décimos. Belezinha? Olha o gancho aí com o número decimal, ó. Menos 0,4. Tá ok? Mais uma aí. Se não me engano, essa daqui é a última de expressão algébrica. Mesmo esquema de sempre, né? Só pegar e substituir. Isso daqui é uma raiz, tá, gente? Lembrando, isso daqui é uma raiz, tá? Eu ainda não sei colocar esse símbolo aqui para pegar a raiz no número todo. Por isso que eu botei aqui entre parênteses, para não confundir. Mas enfim, pega e substitui, tá? Nós temos lá 64 mais 36, que é A mais B, tá? Raiz nisso tudo. Embaixo, a raiz de 64 mais a raiz de 36. Lembrando que, ó, é diferente, tá? O numerador é diferente do denominador. Em cima, você tem que somar primeiro, tá? É como se fosse um parênteses. Faz o que está dentro primeiro. 64 mais 36 dá 100. Então, em cima é a raiz de 100. Embaixo, você tem que fazer as raízes separadas, tá? Raiz de 64, 8. Raiz de 36, 6. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. 8 mais 6 vai me dar 14. Aí você faz o quê? Simplifica por 2, 5 sétimos. Ok? Isso aí. Com isso daí a gente termina esses exercíciozinhos aí que eu senti uma certa dificuldade de vocês nessa parte de expressão, tá? E aqui vão alguns exercícios a respeito de números naturais, números inteiros, é toda essa primeira parte aí do primeiro bimestre que a gente estudou, tá? Aqui foi o teste que eu passei aí para a galera do CEF, tá certo? Do 7º ano. Então a gente tem lá, ó, assinale a única sequência numérica que não apresenta um padrão em sua formação. Então, pessoal, isso daqui é um exercício mais de lógica, né? Você tem que observar aqui os elementos, né, os números, e notar um padrão. Por exemplo, aqui na letra A, eu sei que tem um padrão que diz o seguinte, ó, o 2 para o 4, ou eu somei mais 2 ou eu dobrei, tá? Porque dá a mesma coisa, né? Do 2 para o 4. Do 4 para o 8, eu dobrei. Não serviria eu somar por 2, né? Então, se daqui para cá eu dobrei de novo, dobrei, opa, ó. Então, o padrão aqui é o quê? O próximo termo é sempre o dobro do anterior. Existe um padrão. Na B, do 5 para o 1, eu subtraí 4. Só existe isso, né? O 5 é número primo, não dá para dividir. Aliás, dá para dividir por 5, né? 5 dividido por 5. Vamos ver. Do 1 para o 7. Não tem outro padrão. Não respeita a mesma coisa, né? Que aconteceu aqui da primeira para a segunda. Quando chegou aqui na terceira, tu já pode eliminar. Então aqui é a letra B. Não existe padrão, né? Do 5 para o 1, do 1 para o 7. Então já cancela aí. Na letra C, o padrão seria você subtrair por 10, ó. Tá sempre subtraindo. Muito fácil isso aqui, né? Na letra D, você está somando aqui por 3, ó. Tá somando 3, está indo de 3 em 3. Beleza? Então isso daqui é mais uma análise. Olha que eu pulei. Volta aqui. Então olha lá. O casal viajará para o Nordeste aproveitando a seguinte promoção: 1.560 por pessoa. Então, ó, um casal. Então são 2 pessoas. A gente vai pegar aqui 1.560
1.560 vezes 2, né? Ou 1.560 mais 1.560. 0, 12 foi 1, 10, 11 foi 1, 3.120. Tá certo? Só que isso daqui é o preço cheio. Eu quero te dar um desconto agora de 25%. Então, desconto, pessoal. Tem duas maneiras de você resolver isso daqui. Você tem um preço cheio lá de 100%, que é sempre o teu preço cheio. Se eu estou te dando um desconto, eu estou retirando 25%. Isso vai me dar 75% do preço. Então tem gente que vai pegar isso daqui e vai calcular 75% de vezes 3.120, e vai ter gente que vai fazer o seguinte, isso aqui já vai te dar a resposta, tá? E tem gente que vai fazer o seguinte, vai primeiro calcular 3.120, vai calcular os 25%, que é o preço do desconto, tá? Isso daqui vai te dar um valor. E no final, ele vai pegar esse valor, e vai subtrair 3.120, que é o preço cheio, menos esse valor aqui, que eu estou chamando aqui de interrogação. Aí ele vai te dar a resposta, que seria, né, esse trabalhinho aqui seria isso daqui, ó, que eu fiz antes, tá? Então, para resumir, isso daqui vai te dar um valor direto. Isso daqui você vai ter que fazer duas contas. E isso daqui é o que a maioria das pessoas faz, tá? Não é tão difícil. É o que a maioria das pessoas faz. Tá certo? Ah, professor, como é que tu vai fazer? Não tem preferência não, tanto faz. Tanto faz mesmo. Não tem nada demais nisso daqui não. O que eu posso fazer aqui? Seguinte... 75 sobre 100, a gente pode simplificar isso daqui, tá? Posso dividir por 25 em cima e embaixo, eu vou ter 3 quartos vezes 3.120, tá certo? Então, de novo, dividir por 25 em cima e embaixo, fiquei com 3 quartos vezes, né? 3 quartos de 3.120, vai me dar a resposta direta, né? Isso daqui a gente vai acabar fazendo muita conta. O que eu posso fazer aqui para resolver? Você pode multiplicar e depois dividir por 4, ou, que eu sempre prefiro, dividir primeiro para depois multiplicar, porque você vai estar trabalhando com números menores, tá? Deixa eu arrumar um espacinho aqui. Vai ser aqui embaixo. 3.120 dividido por 4, beleza? Vamos pegar aqui o 31. 31 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Sobrou quanto? 3. Baixo 2. 8. 8 vezes 4, 32. E esse zero aqui? Coloca aqui, ó. Tá? Então a gente tem 3 vezes 780. É muito mais agradável você fazer 3 vezes 180 do que 3 vezes 3.120, depois dividir por 4. Na real, gosto é gosto, né? Ninguém discute. Cada um faz de um jeito, né? Então, 7, 8, 0 vezes 3, 0, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 7, 21, mais 2, 23. Então tá aqui, ó, 2.340, letra A. Tá certo? Trabalhar com desconto, porcentagem, assim, é muito tranquilo, muito maneiro, né? Porque é fácil, na verdade todo mundo gosta. Questãozinha aí de teórica, né? Interpretaçãozinha teórica. Vamos lá, assinale a principal característica que diferencia o sistema de numeração decimal dos sistemas de numeração romano e egípcio. Utiliza símbolos para representar quantidades. Povão, o número é um símbolo, tá? Então, tá certo. Quer dizer, é a principal característica, né? Todos eles usam símbolo. Aqui, na verdade, a gente quer uma diferença entre eles. B. O valor representado pelo
algarismo na composição de um número não depende de sua posição. Na real, ele depende da sua posição, né? Porque a gente pode ter um número ali com vários 3, 3.333. E cada 3 daquele ali tem seu valor diferente, né? Há um símbolo para representar o zero. Eu tenho alguma coisa para representar o zero no sistema de numeração romano? Eu tenho um símbolo para representar o zero no sistema de numeração egípcio? Então, o nosso sistema de numeração decimal, que é o indo-arábico, ele tem o zero, né? Para poder representar a ausência de quantidade. E a letra D é formada por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Isso daí é só o sistema romano, né? Vamos lá. Sobre as operações com números inteiros, assinale a alternativa correta. O dobro de menos 6 é 12? Será? Então o dobro, pessoal, 2 vezes menos 6. Esse 2 aqui, quando a gente fala o dobro, a gente não está omitindo o sinal, então é mais, né? Então 2 vezes menos 6, mais com menos dá menos. 2 vezes 6, 12. Então o dobro de menos 6 é menos 12. O produto D. Repara que ele está colocando parênteses aqui, ó, e o sinal dentro do parênteses, tá? Menos com menos dá mais. 5 vezes 7, 35, tá certo? A terça parte é você dividir alguma coisa por 3. Terça parte, tá? Então, menos 12 dividido por 3, ó, menos com mais, menos 12 por 3, 4. Então, é menos 4, não é 4. Se juntarmos, você vai somar esses dois, tá? Menos 8 mais menos 6, obtemos, o que a gente fala aí quando a gente tem uma soma de sinais iguais? Você repete o sinal e soma os valores. 8 com 6 dá 14, e não é menos 2, belezinha? Próximo, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, e depois marque a opção correspondente. Menos 7 é maior que menos 3? Maior, pessoal? Não, né? Quem é que está mais próximo do zero na nossa reta? Então, menos 3 ele é maior que o menos 7. Tá? Então, isso aqui é falso. 0 é maior que menos 10? Sim. Tá? Qualquer número negativo, ele sempre vai ser menor do que o zero. Menos 1, ele é menor que 0? Sim, mesma justificativa, né? E menos 2 é maior do que menos 1? Impossível, né? Como que o valor positivo ele vai ser menor que o valor negativo? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Isso daqui é a letra A. Tá certo, mano? Considere a sequência numérica representada a seguir. Marque a opção com os 5 próximos números da sequência. A gente tem que observar o padrão, né? O que está acontecendo aqui, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. O que está acontecendo? Então a gente tem aqui, ó, uma soma de 150. Por que soma? Esses números aqui eles estão aumentando. Eles estão caminhando para o zero. Então eu estou aumentando. Eu tinha um número negativo enorme, depois passou a ser o quê? Um número mais próximo do zero, e vai chegar uma hora que vai ficar positivo. Tá? Então eu estou somando 150. Qual é a diferença de 700 para 550? 150. Tá? Então estou sempre somando aqui 150. Se eu pegar o menos 250 mais 150, o que está acontecendo aqui? Os sinais são diferentes. Eu pego o sinal do maior, que é o 250. Maior valor absoluto, né? E qual é a diferença entre eles? 100. Então o primeiro número é 100. Qual a única opção que eu tenho aqui, primeiro número como 100? Letra C. Então na primeira que tu já marca, tá? Depois a gente acrescenta, né?
Soma aqui mais 150, os sinais são diferentes. Eu pego o sinal do maior. Então o próximo número aqui na sequência ele vai ser positivo. Qual é a diferença de 150 para 100? 50, ó. Tá? E assim por diante. Meu saldo bancário ontem era devedor em 400, então tenho menos 400. Hoje depositei na conta corrente mais 300. Qual é o meu saldo atual? Sinais diferentes, eu pego o sinal do maior e faço uma diferença entre eles. A diferença aqui é de 100. Então, ó, B de bola. Calcule e depois assinale o valor da seguinte expressão numérica. Bom, pessoal, aqui a gente vai calcular, né, de dentro para fora. A gente sabe que a gente pode resolver esses termos que são independentes, vamos dizer assim, que eles estão por fora. A gente olha para esses três aqui, ó. Quem tem prioridade aqui? Esse cara aqui eu não vou poder mexer agora. Por que eu não vou poder mexer agora? Porque ele está multiplicando alguma coisa. E a multiplicação ela vem primeiro. Então, esse menos 3, vamos dizer assim, ele está travado. A gente tem que resolver esse cara aqui primeiro. Mas antes de resolver ele, ou junto, né? Se eu quisesse, eu podia fazer esse de 2 aqui. Não tem nada travando eles, tá? Mas vamos fazer do jeito tradicional para não confundir ninguém, né? Vamos lá. Menos 12. Tem aluno que já me perguntou assim: pô, professor, a gente aprende de um jeito, depois a gente vai lá e aprende que não precisava ser desse jeito. A matemática tem disso, né? É por questão de didática. A gente aprende ele do jeito mais facinho, depois a gente vê que pode complicar mais um pouco. E assim por diante, né? Ó, menos com menos, mais a gente sabe que vai ficar positivo. Então a gente tem aqui, ó, mais 3 vezes. Agora a gente vai calcular lá dentro, ó. Menos 2 vezes, tá preso também, né? Menos 17 com mais 15. A gente pega o sinal do maior. Menos. Qual a diferença de 17 para 15? 2. Fecha, fecha. Próxima linha, ó. Tá vendo aqui, ó, como é que eu posso fazer esses dois? Menos 12 com mais 17, eu pego o sinal do maior. Mais. Qual a diferença de 12 para 17? 5. Viu? Mais 3. O 3 continua aqui, a gente não mexeu nele. Agora a gente vai resolver isso daqui, ó. Menos com menos. Mais 2 vezes 2. 4. Fecha. Multiplicação primeiro. Mais 3 vezes 4 dá 12. E agora é só somar. 17. Bem facinho, né? Assinale a alternativa que justifica o uso de estruturas triangulares na arquitetura. Isso daqui é mais uma questão de lógica também, né? Elas representam uma economia de material? Nem tanto, isso é indiferente. As estruturas triangulares são mais bonitas que as demais estruturas? Não pode ser por esse motivo, né? Até porque a gente tem estruturas mais bonitas, né? As estruturas triangulares são utilizadas por causa da sua rigidez. A gente já comentou isso daí na parte teórica lá de triângulo. O triângulo é a figura geométrica mais rígida conhecida, né? Se eu colocar uma pressão aqui, esses dois carinhas aqui eles suportam. Se eu colocar uma pressão em cima de um retângulo, por exemplo, ó, isso daqui vai flexionar. Eu não estou jogando tanta pressão para esses dois caras aqui. Esse cara aqui vai flexionar e vai acabar rompendo. Aqui não, eu consigo distribuir igualmente para esses dois caras aqui. Tá? Por quê? Eles estão numa inclinação, vou ser bem breve, tá? Eles estão numa inclinação que chega mais próxima a essa força aqui que a gente chama na física de força normal, que é a força que vem da gravidade, do peso da pessoa, de qualquer outra coisa, tá? Então ela consegue suportar mais. Elas são utilizadas porque são mais simples que as demais estruturas. Nope. E a última aí, ó, assinale a alternativa que representa as medidas dos lados de um triângulo possível de ser construído. Essa questão aí ela é a respeito da construção de triângulos, mais especificamente da parte da condição de existência, né, dos triângulos. Para um triângulo existir, eu tenho 3 lados. O maior lado ele não pode ser menor do que a soma dos outros 2.
Aliás, ele não pode ser maior do que a soma dos outros dois, né? Então 7, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. 4 mais 2. Isso daqui é verificado aqui? Não, 4 mais 2 dá 6. Ele é menor. Então aqui não cabe. O maior, 8. Então 8 menor do que 5 mais 3. 5 mais 3 é 8. 8 é maior do que 8? Não, é igual. Também não serve. Letra C, 10. 10. Ele é menor do que 4 mais 5? 4 mais 5 é 9. Não dá, né? E o 5. 5. Ele é menor do que 3 mais 4? Verificou-se que sim, né? 7 ele é maior do que 5. Então esse daqui existe. Por sinal, é a única que existe, a letra D. Por que isso daqui funciona para quem não entendeu? Imagina você que eu tenho 3 palitinhos. Tá? Se eu fosse pegar e tentar montar um triângulo com esses 3 palitinhos sem quebrar ele, eu não vou conseguir. Por quê? Esse cara aqui, que é o maior, ele é muito maior do que os outros dois juntos. E o que vai acontecer? Quando eu for ligar essas extremidades aqui, ó, eu vou ligar essas extremidades, o que vai acontecer? Eu vou tentar fazer aqui do mesmo tamanho. Vai estar acontecendo isso aqui, ó. Na hora que eu for pegar esse cara aqui e flexibilizar ele pra cá, eu não vou tocar uma ponta com a outra. Eita! Eu não vou tocar uma ponta com a outra. Não vou conseguir fechar o triângulo bonitinho. Tá? Por isso que não dá pra construir. Por isso que a gente pega sempre aqui o maior. Ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Que é pra eu poder conseguir encostar um no outro e formar um triângulo ali. Tá? Triângulo, 3 lados. Tá certo, pessoal? Então a gente tem aí a correção do teste e uns exercíciozinhos aí extras de equação algébrica. Beleza? Então por hoje é só. Um grande abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus e saúde. Fui!